no seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Sidney Dalfofo. O Sidney, você estava contando, então, que você foi para o seminário. Tinha quantos anos no seminário? Na verdade, eu saí de casa com 12 anos. 12 anos. Hoje em dia, a gente não faz mais isso com criança, né? Tá? Mas foi para rodeio? Que? Eu já fui para Ituporanga. Porque o seminário de rodeio foi desativado. No primeiro ano de Ituporanga eu fui. Então eu cheguei lá em 66. Né? Fiquei 3 anos de Ituporanga, 4 anos de Ituporanga. Depois, mais um ano, eu fui para Agudos. Agudos, onde tem os franciscanos, né? Então, eu sou franciscano de coração, né? Tá? OFM, né? É o menor. A Ordem Franciscana é menor. E aqui, em Blumenau, tinha os franciscanos e tinha uma comunidade muito grande. Hoje em dia tem 2, 3 prados, mas naquela época tinha os professores do colégio. Grandes professores. A maioria eram franciscanos, né? Tá? E foi assim um estudo de excelência, tanto que quando eu saí do seminário, voltei para Blumenau, a gente estava relativamente bem, porque o nível era bem maior do que está ali. Embora eu tive muita sorte de sempre estar no Pedro II, que mesmo sendo um colégio público, mas sempre foi um colégio de excelência. Um ótimo colégio, tá? Sempre colégio bom. E tanto que para pegar o primeiro ano, eu sei que a minha mãe ficou dias ali na fila, porque ela queria... Matrícula. Ela mal sabia assinar o nome dela, mas ela queria fazer com que o filho estudasse bem. E graças a Deus a gente foi para frente, né? E aí depois, quando saí do seminário, voltei para o Pedro II, e terminei o 2º grau lá, depois fiz FURB, e aí a coisa foi para frente. Né? Foi fazer o que na FURB? Na FURB eu trabalhava nessa época, comecei a trabalhar no CETIL, tá? Lá nos primórdios. Que foi lá, um grande, tá? foi o início da informatização no Brasil. E a maioria, quer dizer, não tinha o curso. Eu fui da 2ª ou 3ª turma do curso de processamento de dados da FURB, né? Tanto que era interessante que não tinha professores específicos da área. Sim. Então tinha matemáticos, tinha geógrafos, né? Interessante que... Formação generalizada, né? E aí tinha o professor de inglês, tá? Ele foi dar aula de inglês, mas ele também não se sabia o que tinha em inglês. E a literatura nessa época era 100% inglês. Tá? E graças a Deus eu tive o inglês de base bom já no seminário. Tá? E a gente lia bem inglês. E na primeira aula o professor perguntou: o que vocês querem saber de inglês, né? Porque ele também não sabia o que ensinar. Não, a gente quer saber alguma coisa das linguagens de programação, tudo ali e tal. Então, como é que é uma linguagem de programação? Na época tinha uma linguagem chamada COBOL. Então o COBOL tinha algumas etapas, então tinha uma seção de dados, a seção de ambiente e tal. E a seção de dados era a data, e a gente chamava data division, né? Da divisão de dados. Não, aí tem a data division, tem o variant division, tem os diversos ambientes. Ele, data division? O que é data division? Onde estão os dados? Ele é data division. Né? O apelido do professor foi Professor Deida, dali para frente. Né? E você pegou uma fase porque o CETIL se transformou assim num escritório fazia imposto de IPTU e de referência, folha de pagamento lá da Paraíba até o Rio Grande do Sul, né? Tudo. Eu peguei assim, a fase áurea dela, o Ingo Groio e o Décio Salles. Isso, tá? Interessante que a história deles, depois disso, começou a se cruzar comigo. Tá? O próprio hotel, esse hotel tem 90 anos de construção. Foi construído pelos pais do Ingo e do Werner Groy. Tá? Foi os pais deles que construíram aquilo ali. Sempre foi hotel, chamava-se Hotel Moderno. Eu me lembro de Moderno. Meu primeiro dinheiro que eu ganhei, primeiro emprego, foi fazer uma pesquisa. Então tinha aquelas empresas de pesquisa que vinham na cidade, qual é o melhor bar, qual é a maior padaria e tal, e depois ganhava um diploma para pôr na parede, né? E o meu primeiro dinheirinho que eu ganhei foi fazendo pesquisas. Foi? Tá? E aí a tabulação dessas pesquisas foi feita, o pessoal estava no hotel, tá? E a tabulação foi feita lá onde é a minha sala do café hoje. Tá?
E eu tinha meus Coincidência, né? 14 anos, né? Nem imaginava. Comecei ali. E depois, eu não sabia dessa história que era o Ingo e os pais dele que eram donos, né? Fui trabalhar com eles e agora estou lá no hotel, né? Porque depois tinha o benefício Groio ali, né? Em frente. Quase pouco mais para lá. E embaixo tinha uma sorveteria também, né? A família tinha mais irmãos ali, né? Tá. Eu conheci o Groio aqui, depois estivemos juntos na Alemanha, né? Quando ele trabalhou um período lá. E lá é que... Mas o Ingo. O Ingo, o pai dele. Tá. Aí o Ingo foi para o Commerzbank. E ele, porque quando eu recebi a oferta para trabalhar na Deutsche Welle, eu fui falar com o seu Frank, que era dono do Hotel Rex, para ver se aquele dinheiro valia a pena aceitar a proposta e tal, né? Aí ele disse, olha, eu estou muito tempo fora, não sei, mas fala com o Prayon, porque o Prayon era o pai do Hans Prayon, né? Aí eu fui lá, falar na Taxas Prayon. Ele me disse, olha, você achou uma pérola, você pode cultivar ou pode jogar fora. Aí eu fui. E o Ingo Groio teve uma oferta lá, já era 1.300 marcos, e aí ele aceitou e foi. Mas 1.300 marcos para um dava, mas quando a mulher dele foi, ele não tinha nem como alugar um apartamento, estava apertado, aí ela ficou morando na minha casa, né? Ele vinha no final de semana, o Ingo. E depois, na hora deles voltarem para cá, eles, vamos lá na IBM, que eu vou saber se dá para a gente arrendar um computador lá no Brasil, porque ele tinha visto lá no banco, aprendeu a fazer essa questão de folha de pagamento. Mas isso foi na Alemanha? Na Alemanha. Olha folha só. de pagamento e carnê de impostos. Aí eu fui com ele, em nós, que era a IBM, nós fomos lá e disseram que era possível, sim, ele arrendar aqui. Aí veio, arrendou, tiveram que quebrar a parede para botar o computador lá para dentro do prédio, porque não passava na janela, na porta, nada. Né? Essa história foi mal contada para a gente. Foi dito que ele foi para os Estados Unidos e lá que ele arrendou, mas na verdade não foi na Alemanha, olha só. Pode ser que tenha arrendado para os Estados Unidos, mas lá foi buscar informação se era possível, né? Pode ser que aqui não tivesse como arrendar, que nem a gente buscar nos Estados Unidos. E ainda ele deu a sorte, assim, que o presidente do Banco do Brasil era um de Joinville, um Colim. Aí quando ele saiu do Banco do Brasil para ir trabalhar na Alemanha. Aí quando ele voltou, o Colim disse, não, você não saiu do banco, você foi fazer um curso de especialização e tal, e voltou, parece que pagaram o aluguel, o salário para ele, trabalhou mais tempo, ele pegou mais ele o 10 e saíram lá e pediram demissão mesmo. E explodiu, né? Eles chegaram a comprar um prédio lá na Avenida Paulista, né? Só que estava na cara que isso ia começar a aparecer mais computador, mais empresa e tal, que foi diminuindo o bolo deles, né? Eu acho que assim, ele soube, né, usar bastante a questão da época em si, né? E tanto que a própria formação do CETIL foi o início de uma cooperativa mesmo ali, né? E o seu Ingo Eric foi muito responsável por esse sucesso também, porque ele acreditou na proposta deles e deu as coisas da companhia. Deu aval e os outros foram juntos. Aí, quando a companhia ele fazia, os outros faziam também, né? Aí o Eric fez, então vamos fazer também. E eu trabalhava com folha de pagamento nessa época. E bem das antigas mesmo, porque tinha o cartão ponto era batido ali, ele era somado e era digitado. Depois vinha ela faz aquelas fichinhas, né? Aquelas fichas perfuradas, né? Estou vendo a Kesk, que foi do colega lá também. O Kesk, sim, trabalhamos juntos. E o criador do Fácil. Fácil também, né? Pereira. Não, a maioria... O Joy Linder da Educativa. Essa gurizada toda. Todo mundo. Tá? A Sênior começou lá. Né? Não, todo mundo. Queira ou não queira, todo mundo teve seu. Aprendeu seu lá. E inovou, né? Tá. Depois, quando começou a vir a microinformática, tá? Talvez ali que ele não soube a grande mudança ali ficou. Tá? E ali de fato mudou e. Aí foi encolhendo a coisa. E é interessante que eu trabalhei 4 anos ali no CETIL e eu fui convidado para trabalhar na Universidade Federal em Florianópolis. Que a universidade ganhou um computador, mas só não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, não tinha nem programa. Tá? E como eu trabalhava com a Folha aqui, eles me convidaram para ir trabalhar lá na Folha de Pagamento lá. Tá? Então, eu fiquei mais 4 anos lá. Na ilha. Foi difícil voltar? Da Folha. Não foi difícil voltar? Porque aquela ilha é muito... Aí foi... o voltar foi até interessante, porque o MEC deu o computador e só deu.
E a universidade, nessa época, hoje em dia ainda, mas naquela época não tinha verba para nada. Tá? E a gente, o curso, você tinha que se aprimorar naquilo tudo. E a gente era um IBM também. Então, quando tinha algum curso de especialização na própria IBM, de graça, a gente ia fazer. E eu via, a microinformática estava chegando, e eu via, né, tudo isso crescendo, e a gente, como universidade, estava parado no tempo. Trás. Eu larguei o serviço público, já tinha, inclusive depois tinha sido efetivado, tá? Eu larguei o serviço público e vim trabalhar na Ceval, nessa época. Também tinha computador. E, só que interessante que eu não vim mais trabalhar com computador grande, com o mainframe. Eu vim trabalhar com os pequenos. Então, eu fui encarregado de estudar aquilo. A gente ficou uns 6 meses lá, estudando o que dava de fazer com aquilo. E, de fato, explodiu aquilo tudo, né? E aí fiquei mais 4 anos na Ceval. E me lembro que apareceu aquele 1200, né? Depois aí veio um pouquinho mais rápido, você começava a escrever assim, quando tu acabava de escrever a frase, estava aparecendo as letrinhas, né? Tela, né? Aquela tela de fósforo. Sim, sim. Né? Depois veio o 180, sei lá, o que, 280, aí foi 480, né? Evolução rápida. E o interessante é que quem deixou aquela tela mais ágil, mais bonita de trabalhar, foi a WK Conkeski. Foi a pesquisa dele, porque senão era uma tela estática. Estática. Né? Ele começou a trabalhar com cores, começou a trabalhar com trocando, né, estão valorizando o Keski. Sim, tá? Isso foi a tecnologia dele de desenvolver isso. Ele que inventou o Coringa, né? Da contabilidade. Nós vamos fazer pausa novamente para rodarmos comerciais e já a gente volta com a nossa conversa aqui com o Sidney Dalfovo, que vai ainda falar sobre o hotel, né? Temos que falar sobre o hotel. Os nossos comerciais, já a gente volta. Só saúde.